queridos amigos, queridos irmãos, que bom estarmos aqui juntos e vamos continuar mais um tema nessa série chamada Saldo Extra. Com certeza vai ser uma bênção o tema que hoje vamos ter e já aqueles que já estudamos, com certeza também vão ajudar na questão familiar, na administração das finanças da família e também na vida espiritual da igreja. O tema que hoje nós vamos abordar tem a ver com como nós podemos ensinar gestão financeira e administração para as novas gerações, especificamente crianças, adolescentes, tendo em vista nossos filhos, que são o maior legado que Deus tem deixado para cada um de nós. E eu gostaria de colocar um texto bíblico. Vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito de como nós, pais, devemos nos interessar pela educação dos nossos filhos. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 em adelante, a palavra de Deus diz da seguinte maneira: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e dentro das tuas portas. Esse texto que acabamos de ler, no povo de Israel, ele é conhecido como o Shema, e provavelmente é um dos textos mais importantes até hoje para o povo de Israel. Porque a declaração de fé é a declaração que o povo de Deus, o povo de Israel, tem a respeito do único Deus verdadeiro. Agora, vejamos uma coisa. Esse texto ensina pelo menos 3 coisas básicas e muito importantes. A primeira é que Deus é o único Deus. Ele é o Criador. Ele é o Redentor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, a quem eu, como ser humano, devo dar a honra, a adoração, porque somente Deus merece ser adorado. A segunda verdade que esse texto nos diz é que, além de eu reconhecer a Deus como o Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu tenho que amar Deus com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Não é só reconhecer a Deus, eu tenho que também amar meu Deus. E isso é uma ação que hoje nós entendemos que vai ser como fruto da obra do Espírito Santo em nosso coração. E a terceira grande verdade que nós temos aqui é o ponto em que os pais que devem reconhecer a Deus como único Deus, o Deus Todo-Poderoso, os pais que devem amar a Deus com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, eles também devem ensinar isso a seus filhos. Esse amor a Deus deve ser inculcado, deve ser passada para a outra geração. E isto diz a Bíblia de uma maneira assim muito clara. Você vai falar assentado, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, em qualquer aspecto da vida, nós devemos ensinar nossos filhos a que eles devem reconhecer a Deus como o único Senhor e devem amar a Deus por sobre todas as coisas. Surge então uma pergunta. Dentro da nossa vida moderna,
hoje, como eu posso ensinar meu filho a amar a Deus? Bom, eu queria falar de 3 aspectos. A primeira forma como eu posso ensinar meu filho a amar a Deus é através do estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. A segunda maneira muito importante de eu lembrar meu filho a amar a Deus é que ele também, meu filho, minha filha, ame as coisas que são sagradas. Nesse caso, o tempo sagrado, que é o sábado. A serva de Deus, a senhora Ellen White, diz que se toda criança, todo ser humano, todo jovem fosse ensinado a reverenciar, a guardar e a compreender o significado do sábado, nunca haveria um descrente, nunca haveria um incrédulo, nunca haveria uma pessoa que negaria a Deus, porque a verdade do sábado coloca claramente Deus como Criador, Deus como nosso Salvador e Deus como nosso Redentor. E o terceiro grande aspecto, na questão de educar nossos filhos a amar a Deus, tem a ver com as finanças. Sabem que a palavra de Deus diz claramente, e você vai lembrar desse texto, que diz Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que onde estiver o meu tesouro, ali também estaria o coração. Você acertou, perfeito. Isso diz claramente que meus interesses, minha vida, de alguma maneira, dependem um pouco de onde estão as finanças, aquilo que é primordial, aquilo que é um tesouro para mim. E aquilo que é importante para mim, representado pelos tesouros, ali vai estar meu coração, ali vai estar minha vida, aí vai estar aquilo que é o mais importante para mim. Como é importante falar de educação financeira para as crianças. E para falar a respeito desse assunto que nós consideramos ser essencial na educação familiar, na fidelidade da família a Deus e na gestão financeira, especificamente para as novas gerações, eu, nesse momento, gostaria de convidar a professora Thais. A professora Thais, ela é a diretora do Ministério da Criança e de Adolescente da Associação Sul Paranaense. E a professora Thais, então, vai nos ajudar em ver algumas dicas e dar algumas orientações a respeito desse tema tão fundamental. Olá, professora Thais, que bênção, então, tua presença aqui conosco. Muito obrigado por dedicar esse momento aqui na série Saldo Extra. Professora Thais, eu gostaria de começar as nossas perguntas e orientar aí nossos amigos, nossos irmãos, com relação à educação financeira das crianças. E a primeira pergunta é a seguinte: qual é a responsabilidade dos pais no processo da educação financeira dos filhos? Dentro disso, eu te perguntaria, professora, será que dá para terceirizar a educação? Será que o pastor é responsável? Será que o professor da escola é responsável? Será que o tio, a tia é responsável? Ou são os pais ou cuidadores os principais responsáveis? Como é essa questão da responsabilidade na educação financeira? Muito bem, pastor. Essa é uma responsabilidade exclusivamente dos pais e dos cuidadores. E é no lar que isso acontece, né? É no ambiente familiar, é em família. É nesse momento que os pais vão aproveitar para ensinar para as crianças como utilizar, como gastar, como doar e como poupar o dinheiro. Então não dá para terceirizar isso, né? É uma tarefa dada aos pais e aos cuidadores para que essa educação financeira e, consequentemente, essa fidelidade seja desenvolvida pelas crianças na infância e na vida futura. Muito bem, então ficou muito claro, queridos irmãos, de que quem deve se preocupar, quem é o
principal responsável da educação financeira em casa são os pais ou cuidadores. Agora, a segunda pergunta, professora, tem a ver também com, dentro desse processo, é quando se inicia esse momento da educação. Porque alguém pode se perguntar, se esse processo é tão importante, talvez seja depois que já foi na escola, porque na escola é que vai aprender as primeiras letras, vai aprender as primeiras somas, as primeiras equações matemáticas. Ou talvez alguém pode se perguntar, será que é na adolescência que meu filho, minha filha vai aprender a questão das finanças? A pergunta é então, professora, em que momento é o melhor momento, valga a redundância, para poder educar nossos filhos na questão da gestão financeira? O melhor momento, então, para educar os filhos com essa questão financeira, desenvolvendo hábitos de fidelidade, é quando eles ainda são pequenininhos, né? Na infância. Nós sabemos que até os 7 anos de idade, o caráter da criança ele está sendo formado. E esse é o momento ideal que os pais, os cuidadores, eles devem empregar tempo, dedicar-se e ensinar para os filhos o cultivo de atos de abnegação e benevolência, né? As crianças devem ser ensinadas a olhar com desgosto, né, para hábitos de ambição, de vaidade, de egoísmo. Então, cabe aos pais no ambiente familiar, na primeira infância, né, quando eles são pequenininhos, repassar esses valores, deixar esse legado para as crianças. Então, são os pais, já vimos a primeira pergunta, são os pais e cuidadores. O tempo melhor é, então, na infância. Até porque, irmãos, nós sabemos, a irmã White diz que é até os 7 anos que se dá a formação do caráter. Então, nesse sentido, professora, se até os 7 anos a formação do caráter, então ali já deve começar a criança a saber o valor da poupança, a saber em que gastar, em que não gastar, e em formar o hábito da fidelidade a Deus, separando os dízimos e as ofertas. Agora, tem uma outra questão para mim muito importante também, professora. Eu alguma vez já ouvi, dentro da cosmovisão do mundo secular, é assim: eu ganhei o dinheiro, eu sou dono e eu faço o que eu quero. Eu sou dono do meu nariz, então eu faço o que eu quero com o meu corpo. Será que na nossa cosmovisão cristã nós pensamos também assim? E se não for esse o pensamento de que eu sou dono e faço o que eu quero, como que eu vou ensinar a meu filho que Deus é criador, que Ele é mantenedor, que Ele é provedor, e como ensinar isso para ele? É muito importante que as crianças entendam que Deus é o Criador, Ele é o mantenedor e Ele é o provedor de todas as coisas, né? Desde a chuva que cai, pastor, a plantinha que vai crescendo, o fruto que chega na mesa. A criança precisa entender que tudo isso provém de Deus, né? Que Ele que cultivou e Ele que dá a nós esses recursos para nós administrarmos. Ela precisa saber que quando a família recebe uma quantia no mês, né, o salário, o pagamento, isso também veio de Deus. Inclusive a energia, a disposição, as habilidades para fazer determinado trabalho também foi Deus que nos deu. Então, quando a criança entende que Deus é o Criador, o mantenedor e o provedor, ela consegue desenvolver melhor os seus hábitos de fidelidade. E fazendo isso, ensinando para a criança isso, a gente reforça as nossas crenças criacionistas, pastor. Então ela precisa entender e ver Deus, enxergar a Deus como Criador, como mantenedor e como provedor de todos os recursos. Muito bem, que importante. Deus é nosso Criador e eu tenho que fazer com que meu filho entenda que Deus a criou, que Deus é o provedor, que a chuva que cai é porque Deus está abençoando. Que conceito lindo, que conceito bonito. Tudo que há de bom nesse mundo foi Deus que criou, é Deus que nos dá
E a criança aprende desde pequenininho a reconhecer isso e dar a Deus o melhor que Deus mesmo colocou para ela, porque Deus é o provedor. Agora, professora, sabe que eu estou vendo uma coisa muito legal que você trouxe. Eu, desde aqui, já estou vendo que é um material colorido, as crianças vão gostar. E, de antemão, já queria te dizer, querido pai, e para as crianças que estão assistindo a série do Saldo Extra, vocês vão ganhar um presente muito, muito especial. E a prof, ela vai, daqui a pouquinho, vai explicar e vai mostrar como é. E você, meu amiguinho, meu amiguinha, você vai ganhar um presente muito especial que vamos deixar para ti. Professora, fala então, que material bonito é esse que cada criança vai ganhar que esteja assistindo aqui a série do Saldo Extra? Claro, pastor, pensando em ajudar as nossas crianças de uma maneira prática a cultivar esses hábitos de fidelidade, a nossa igreja desenvolveu um material maravilhoso, que é esse daqui, Administrando Valores Eternos. Aqui a criança vai aprender de forma prática como administrar o seu recurso e como ser fiel a Deus através do dízimo e através do ato de dar as ofertas. Pastor, é importante que os pais eles deem uma mesada para os filhos. Essa é a maneira mais prática de você ensinar o seu filho a fidelidade, né? O pai e a mãe vão decidir um valor, uma quantia, que poderá ser dada semanalmente ou mensalmente, para que a criança administre o seu próprio recurso. Feito isso, é nesse momento em que deve ser ensinado como devolver o dízimo e como dar as ofertas. Mas é importante também que os pais mostrem para os filhos o porquê nós devolvemos o dízimo, por que nós damos as ofertas. A criança precisa saber que quando devolvemos o dízimo, nós nos conectamos com o nosso Criador, né? Essa é uma maneira de nós adorarmos a Deus através das nossas ofertas. Isso melhora a nossa vida espiritual, aumenta a nossa fé, faz com que o orgulho, né, a ambição, a presunção sejam deixadas de lado. Então, ela precisa saber que quando devolvemos, quando somos fiéis, nós estamos tendo um ato de adoração e um ato de amor ao nosso Criador. Esse material ele funciona como se fosse uma pastinha. Aqui dentro, a criança vai encontrar vários envelopes, que são esses que eu tenho aqui. O primeiro deles é o envelope da mesada. Aqui dentro, a criança vai encontrar vários envelopes. O primeiro deles é o envelope da mesada. É aqui que vai ser colocado o recurso dado dos pais. Feito isso, a criança vai separar em primeiro lugar o seu dízimo, né? É das primícias, é a primeira coisa que ela vai fazer, é depositar o dízimo aqui dentro desse envelope. Depois ela vai separar a oferta e, por último, ela vai separar uma quantia que ela quer guardar para alguma ação missionária, para fazer algum ato de generosidade com o próximo. Então, ela vai depositar nesse envelope. Esses envelopes que eu mostrei para vocês são para apenas organização, para armazenamento dessas quantias. Mas esse quinto envelope, que também está aqui dentro dessa pastinha, ele serve para que a criança coloque aqui o seu dízimo, a sua oferta. Aqui ela vai colocar o nome da igreja que ela frequenta. Aqui dentro vai ter um canhotinho onde os pais poderão preencher a quantidade, né, do dízimo e da oferta que está sendo depositado aqui. E é esse envelope que a criança vai usar para levar até a igreja. Os outros são apenas para armazenação, os outros são apenas para guardar o dinheiro e para se organizar. E esse vai ser o que vai ser entregue na igreja no sábado. Pastor, eu adorei esse material, já estou utilizando com a minha filha, tem sido muito legal a gente mostrar aí de maneira prática como que a gente pode se organizar na nossa fidelidade para com Deus. Sabe, professora, eu estava lembrando alguns anos atrás, quando você estava falando aí da mesada, a questão dela ter seu dinheirinho e aprender a gastar e a ter seus próprios recursos. Eu lembro que uma vez fomos em família ao shopping
E quando fomos aí ao shopping, meu menino, o Leo, ele viu um local que vendia sorvetes. Então, eu lembro, fomos lá e perguntamos, quanto que custa o sorvete? E para mim era como um picolé, essa era a aparência do sorvete. Mas, na verdade, era um pouco mais que um picolé. Era uma paleteca mexicana. Uau, que nome assim, bem exótico, paleteca mexicana. E aconteceu então que, bom, perguntamos quanto custa e a vendedora, muito amavelmente, falou: essa paleteca custa R$ 12 e tinha outra que custava R$ 14. Aqui era gourmet. Uau, 12, 14. Eu acho que eu fiz assim, cara, de susto, né? Nunca tinha visto um preço como esse. E então eu lembro que Leo chegou assim: pai, compra para mim, deve ser bem gostoso, vai ser legal, eu quero comer, eu quero. E então eu lembro que eu falei assim para ele: Leo, sem problemas, vamos comprar. Mas lembra que você tem a tua poupança, você tem teu cofrinho, você mesmo pode comprar. Você tem R$ 12, eu posso até te emprestar agora, mas depois você devolve o valor, seja de 12, de 14, você saberá qual é o sabor que você quer escolher. Aí então eu lembro que ele olhou para mim assim e, e disse assim: pai, se sou eu que vou pagar, então deixa quieto. Já não precisa mais a paleteca. A coisa foi que, assim, incrivelmente, aquele sorvete gostoso, docinho, gourmet, que tinha tudo, ficou salgado, né? Eu acho que ficou salgado, porque não quis mais. Mas é óbvio, quando a criança, ela percebe que ela tem que tirar do cofrinho. E quando ela sabe que o dinheiro que ela vai acumulando nesse cofrinho vai ser para comprar no futuro, cumprir um sonho, comprar algum tênis, alguma roupa especial, algum brinquedo que ela está desejando, e tem alguma coisa que vai desviar, ali começa o autocontrole, o domínio próprio. E foi tão bom que ele diz: pai, não precisa mais. E aí eu aprendi outra lição, que quando a paleteca se compra com dinheiro do vovô, quando a paleteca se compra com dinheiro do tio, da tia, quando a paleteca se compra com dinheiro do papai e da mamãe, é mais gostoso, é docinho, mas quando é com meu dinheiro, aí a paleteca é salgada, né? Lamentavelmente não, felizmente, todo ser humano, inclusive as crianças, podem aprender essa lição, não é? Com certeza, pastor. Por isso a importância da criança receber essa quantia para que ela consiga administrar o seu próprio recurso, né? É fácil a gente gastar o recurso que não é nosso, né? Então, quando nós temos ali um recurso que foi dado a nós para nós administrarmos, a gente consegue entender muito melhor o valor das coisas, consegue entender a importância dessa organização e, consequentemente, a importância da fidelidade. Com certeza. Professora Thais, muito obrigado pela sua participação, foi muito valiosa. Com certeza, Deus vai continuar te dando sabedoria, entendimento na função tão importante que é trabalhar pela vida espiritual, pela salvação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, enfim, das novas gerações. E nós, queridos irmãos, estamos ficando por aqui nesse episódio do Saldo Extra e quero finalizar lembrando o seguinte: se há uma coisa importante, queridos irmãos, que nós devemos lembrar, é o que diz algum educador, filósofo, que disse assim: a melhor maneira de educar nossos filhos é através do exemplo. Se não for a única
maneira de ensinar. Isso quer dizer, querido pai, que se você quer que teu filho seja fiel a Deus, você como pai, você como mãe, você deve ser fiel. Se você quer que teu filho aprenda a ser organizado nas finanças, você também deve ser uma pessoa organizada. Que Deus nos ajude para isso e que as bênçãos do Senhor estejam com cada um de nós. Até o próximo episódio do Saldo Extra, que as bênçãos de Deus estejam com cada um de nós. Deus te abençoe.